Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar com os irmãos nesta noite, para juntos, na presença de Deus, oferecer o nosso culto de louvor e gratidão a Deus e receber de Deus a sua palavra. E eu quero ser grato a Deus pela oportunidade e o privilégio de fazer parte desta programação, que durante toda esta semana a igreja está reunida aqui com esse objetivo, com esse propósito, se tratando da 6ª semana missionária e também o 24º aniversário do templo. E eu estou muito feliz e muito grato a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra que tenho de poder fazer parte desta programação e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero, desde já, agradecer o pastor José Caetano, pela oportunidade de nos ceder o púlpito da igreja para compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Pastor José Caetano, também como a missionária Mariana, pastor Renato, muito grato pela saudação de bem-vindo aqui hoje à noite. Também quero agradecer a Deus pela vida do Bruno, que está comigo desde, não tão cedo, né? Mas agora, período da tarde, e estou feliz e grato pela vida do Guilherme, que fez o contato comigo, e me deu a honra e o privilégio do convite para estar com os irmãos hoje à noite e também amanhã. Então, quero muito agradecer a Deus por estar participando deste trabalho que eu acredito, eu considero ser um trabalho de grande relevância, de muita importância, principalmente porque é uma semana missionária. Eu estava vendo aqui o vídeo que os irmãos estão passando, e me lembrei da ocasião que eu tive a oportunidade de visitar Moçambique, na África, e não sei qual é a região que estava mostrando ali no vídeo, mas eu visitei várias aldeias, várias regiões em Moçambique, servindo almoço, comida mesmo, para as crianças, como vocês viram ali no vídeo. Teve um vilarejo lá que nós fomos servir comida para as crianças, que nós servimos naquele dia 1.200 almoços para uma multidão de crianças. E é um lugar muito carente mesmo, um lugar muito difícil. Isso foi em dezembro de 2017, recente agora. Voltei de lá com meu coração triturado, e quando vi aqui o vídeo, me lembrei dessa minha oportunidade visitando aquele lugar na África, mais precisamente Moçambique, e quero reforçar para os irmãos aqui, que vocês continuem mesmo contribuindo com a obra missionária, porque você pode ter certeza que cada centavo que você tem ofertado aqui para a obra missionária, a liderança da igreja, os departamentos que cuidam dessa área, estão administrando e canalizando cada centavo para este projeto, que não é um projeto humano, não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. E a igreja foi plantada na terra para ser carvalho de justiça, para ser agente do reino de Deus e para pregar o evangelho. Não há outra agenda para a igreja na terra senão esta. Então, que Deus abençoe rica e abundantemente essa igreja e essa visão missionária, este coração missionário. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para nós meditarmos juntos hoje à noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
Eu quero ler a partir do versículo 22, apenas 3 versículos, o 22, o 23 e o 24. Semana missionária, aniversário do templo, eu não quero fugir dessa proposta. A leitura que foi feita aqui hoje como leitura devocional tocou nesse ponto, a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus depois de ressurreto, a missão, a incumbência que ele deu aos discípulos depois de ressurreto, que essa notícia não ficasse restrita a eles, mas que se espalhasse por todos os lados. Jesus ressuscitou. Os jovens acabaram de cantar que Jesus ressuscitou, e portanto nós estamos hoje aqui porque Jesus ressuscitou. E isto aqui não é uma missa de 7º dia, tá? Esse culto aqui hoje não é uma missa de 7º dia. E não é uma missa onde nós estamos aqui, um defunto que morreu há 2000 anos e agora a gente está aqui falando dele, relembrando dele. Não, ele não é um defunto, ele vive. E eu quero ler com os irmãos e compartilhar aqui. Vamos refletir rapidamente em alguns minutos neste texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós que vivemos nesse contexto que muitos estudiosos chamam de pós-modernidade, esse ambiente da pós-modernidade, e portanto é um ambiente de muito corre-corre, de muitos afazeres. Um dia praticamente é quase nada diante de tanta coisa que a gente se envolve, a nossa agenda, as nossas programações, nosso corre-corre diário, de modo que nós, nessa loucura do corre-corre da vida para lá e para cá todos os dias, nós terminamos por esquecer de coisas bem básicas. Nós nos esquecemos assim, no meio desse turbilhão de coisas, de tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia, a gente esquece de coisas bem corriqueiras. Por exemplo, a gente esquece onde guardou os óculos. Eu vejo aqui várias pessoas que usam óculos como eu, e você já deve ter algum dia na sua vida esquecido onde guardou os óculos. A gente esquece onde colocou as chaves do carro. Bem provável que você já deve ter passado por alguma situação, especialmente num dia em que você estava muito atrasado, precisando sair logo, e procurou a chave de um lado para o outro e esqueceu onde colocou as chaves do carro. Muito provavelmente vocês também aqui já viveram a experiência de ter se esquecido lá na sua casa. Você foi da sala para o quarto, chegou lá no quarto, colocou a mão na cabeça, e o que foi que eu vim fazer aqui? Já passou por isso? Qual é a mãe que está aqui hoje à noite? Mãe de 2, 3, 4, 5 filhos, parar no 5 aí que minha mãe é mãe de 5, que não troca o nome dos filhos, não esquece, vai chamar um e chama o outro. Na minha casa, na casa da minha mãe, na verdade, ainda hoje é assim. Quando todos os filhos estão reunidos na casa da minha mãe, e ela quer chamar meu nome, por exemplo, ela passa pelo nome de todos os meus irmãos, e agora tem um monte de neto também, né? E mistura os netos juntos, para acertar o meu nome.
A gente esquece com facilidade das coisas. E como eu já mencionei, a gente esquece de coisas assim bem corriqueiras, do dia a dia, da nossa vida, do dia a dia, a gente esquece. Por que eu estou comentando isso com os irmãos e irmãs hoje à noite? Porque na vida cristã, na caminhada cristã, nenhum cristão, legitimamente cristão, tem o direito de se esquecer da cena do Calvário. Nenhum cristão, verdadeiramente cristão, pode se dar o luxo de se esquecer, em algum momento da sua vida, da sua caminhada de fé, ele se esquecer, sumariamente condenado a morrer, morte de cruz. E depois do meu Cristo ter sido envergonhado, ele enfrentou vergonha de nudez, porque todas as suas roupas foram rasgadas do seu corpo. Depois dele ter sido humilhado, depois de terem batido violentamente no seu rosto, cuspido na sua face, depois de terem levado ele para servir de espetáculo, para que zombassem e caçoassem dele, coroado de espinhos, com um manto vermelho sobre os seus ombros, que vinha até a altura da sua cintura. Imaginem vocês a cena, ele estava completamente nu, coroado de espinho, com uma capa vermelha sobre os ombros, descia até a altura da sua cintura, colocaram uma cana na sua mão, eles se ajoelhavam diante dele e faziam esse gesto aqui, e diziam: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Tiravam a cana da sua mão, batiam com ela na sua cabeça, vedavam os seus olhos, e batiam na sua face e diziam: confessa quem foi que te bateu. Zombaram do meu Cristo de todas as formas, de todas as maneiras. Ele foi violentamente torturado, com requintes de crueldade. Açoitaram as suas costas, nua, ele agarrado, abraçado a um tronco de tortura, acorrentado nos pulsos e nos tornozelos, sendo espancado de forma cruel, com um chicote, um azorrague. Os pesquisadores dizem que na ponta do chicote havia lasca de madeira, pedaço de osso, chumbo, e eles de forma cruel cravavam com a força do braço, do carrasco, do soldado, o chicote nas costas do meu Senhor, rasgavam a sua carne com aquelas lascas de madeira e pedaço de osso na ponta do chicote. O meu Cristo suportou calado, sem reclamar, sem blasfemar, sem amaldiçoar. Ninguém que estava espancando o meu Senhor recebeu nenhuma palavra de maldição ou de julgamento. Pelo contrário, ele permaneceu calado, com o coração terno, sendo espancado, sendo humilhado, mas ele permaneceu com o coração terno, cheio de amor. E depois de ter sido humilhado, de ter sido espancado, violentamente torturado, de ter sido esbofeteado, de ter sido cuspido na sua face, palavras de todos os tipos, xingamentos de todas as formas contra ele, colocaram uma cruz sobre os seus ombros, e ele teve que carregar a sua própria cruz até o Monte Caveira, e ele foi crucificado entre dois ladrões, do lado de fora dos muros de Jerusalém, no Monte de Lixo, no Monte Gólgota, lá no Monte Caveira, ele foi pregado. Entre os céus e a terra estava suspenso o corpo do meu Senhor, pregado entre dois ladrões, morrendo como um criminoso comum, tratado como inimigo do Estado. Ele, de forma vergonhosa, suportou a cruz, o escárnio e o xingamento. Ficou pendurado na cruz algumas horas, e na sexta-feira à tarde, depois de algumas horas, pendurado na cruz, ele rendeu o espírito ao Pai, inclinou a cabeça e expirou. Num ato de protesto, a natureza se recolheu. Os pássaros recusaram o seu canto. As flores do campo murcharam. Houve trevas sobre a terra, porque a natureza, a própria natureza, estava protestando contra a morte do inocente Jesus Cristo nosso Senhor.
O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo quando ele bradou: está consumado. E quando o véu do santuário rasgou-se de cima para baixo, o centurião entrou no templo, bateu no peito e gritou: verdadeiramente este que morre era o Filho de Deus. E depois do seu corpo morto, inerte, naquela cruz, 2 homens, Nicodemos, que havia tido encontrado com Jesus, havia falado com Jesus à noite, vocês conhecem essa história. Nicodemos e José de Arimateia pediram autorização para tirar o corpo dele ali, porque estava entrando num clima de festa de Páscoa, e eu fico tentando pensar que clima de festa é esse, que estão entrando em clima de festa de Páscoa, os sacerdotes, os escribas, conhecedores da lei, que falavam em nome de Deus, que se diziam homens de Deus, servos de Deus, estavam caçoando dele, debaixo da cruz, dizendo: cadê aquele que disse que derrubava o templo e construía em 3 dias? Se és o rei de Israel, desça da cruz, e então creremos em ti. O Evangelho diz que eles zombavam, mestres da lei, sacerdotes, gente que fala em nome de Deus, gente que tem a Bíblia na mão, gente que conhece a lei do Senhor, gente que prega na sinagoga, gente que ensina, gente que é ávida por um discurso moralista, estava zombando da morte de um inocente pregado na cruz. Não tiveram o cuidado, eles tiveram o cuidado de limpar as suas casas do fermento, porque iriam entrar num ritmo de festa, que era a festa da Páscoa. Então o povo judeu, eles tinham esse ritual de limpar todo o fermento de casa. Limparam o fermento de casa, mas não limparam os seus corações, e estavam com o coração odioso, cheio de ranço, cheio de ódio, zombando do inocente Jesus pregado na cruz. Mas como era um clima de festa, ironicamente, e de forma assim, bem hipócrita, eles estavam preocupados com o corpo de Jesus pendurado na cruz. E então Nicodemos, é nesse contexto que Nicodemos e José de Arimateia pedem autorização para que o corpo dele seja tirado da cruz e seja levado para uma sepultura, que era uma sepultura, aliás, emprestada do próprio José de Arimateia. O José de Arimateia emprestou a sepultura para o corpo de Jesus ser colocado lá, e foi colocado lá na sexta-feira à tarde. O selo de Roma foi cravado na porta do túmulo, que era uma pedra, na verdade, como sinal de inviolável, e os guardas foram colocados ali para vigiar a entrada do túmulo. Mas algumas mulheres, segundo Marcos, elas eram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Essas 3 mulheres já estavam combinando, entrando num acordo, para assim que passasse o sábado, elas fossem então visitar o túmulo de Jesus, levar algumas especiarias aromáticas para perfumar o corpo do mestre amado Jesus. Então, como era sexta-feira, ele morreu e o corpo foi levado para a sepultura. Sábado eles não podem fazer nada, porque é sábado e é Páscoa, estão em festa, estão em ritmo de festa. A gente espera passar o sábado, e então no domingo de manhã, antes que o dia venha clarear, a gente vai lá, a gente levanta de manhã e nós vamos lá perfumar o corpo do nosso mestre. E isso fizeram, levantaram de madrugada, o dia não tinha clareado ainda, e elas foram direção em rumo ao túmulo onde o corpo de Jesus estava. E eu fico pensando na coragem daquelas mulheres, na coragem delas, e no caminho elas foram conversando, porque havia um problema para elas. A pedra era um problema, a pedra era pesada, diga-se de passagem, e tem vigilantes na porta do túmulo, que era a pedra, e o selo de Roma está lá como sinal de inviolável. Quer dizer, nós estamos correndo todos os riscos, e nós não sabemos ao certo o que fazer quando chegar lá com esta pedra, mas vamos lá, chega lá, a gente vê como fica. E assim fizeram, e foram. Mas eis que quando elas chegaram lá na porta do túmulo, algo de extraordinário, de muito extraordinário, já havia acontecido.
Algo de muito sobrenatural e extraordinário já havia acontecido, porque a pedra já estava removida do lugar. O túmulo estava aberto, a porta estava escancarada. E elas chegaram lá com medo, assustadas, tentando entender o que estava acontecendo, tentando iluminar ali dentro do túmulo para ver se viam alguma coisa. Não viram nada, a não ser o lenço dele que estava dobradinho lá no lugar. O lençol estava jogado pelo chão, mas nada de corpo. E elas olham uma para a outra e assustadas, temendo, e subitamente elas foram surpreendidas por um ser angelical. E aquele ser angelical trouxe a notícia mais extraordinária que já impactou o universo. A notícia mais extraordinária que já sacudiu e balançou as estruturas do universo. Que notícia foi esta? Há mais de 2000 anos, aquele ser angelical apareceu àquelas 3 mulheres para dizer a elas o seguinte: por que buscai dentre os mortos aquele que não está mais aqui? Porque já ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. Agora vão e conte, anunciem para os seus irmãos que aquele que foi sepultado está vivo. Ele ressuscitou. Eu quero abrir aqui um parênteses para comentar com vocês o seguinte: 2 grandes momentos na história da humanidade. 2 grandes momentos na história da humanidade. O primeiro grande momento na história da humanidade foi quando Jesus nasceu. Jesus nasceu. E ele, Jesus, nascendo numa manjedoura em Belém, era a maneira, era o método que Deus que Deus usou para entrar na história. Deus quis entrar na história. E qual foi o método que ele quis usar para entrar na história? Encarnou em Jesus de Nazaré. Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo, e nas caladas da madrugada, enquanto todos dormiam, ele nasceu em Belém. E no nascimento, o anjo anunciou o primeiro grande momento da história da humanidade. O anjo anunciou, sabe a quem? A um punhado de pastores que estavam no campo guardando os seus rebanhos. Isso aqui é revolucionário no Evangelho. Sabe por que eu digo que é revolucionário? Porque quem eram os pastores? Os pastores eram os proscritos daquela época. Quem eram os pastores? Proscritos, marginalizados, excluídos. Ninguém dava moral, nem atenção a pastor de ovelhas. Você quer entender melhor como eram tratados os pastores no primeiro século? Basta você pensar hoje, compara hoje, um imigrante sujo na porta de um condomínio de luxo. Imagine você qual tratamento recebe um imigrante sujo na porta de um condomínio de luxo. Pois é assim mesmo, ou era assim mesmo, que um pastor de ovelhas era tratado naquela época. Ele era um proscrito, um marginalizado, um excluído. Quem é que dá atenção a pastores? Pois bem, o maior acontecimento da história, o maior momento da história está acontecendo, que é o nascimento de Jesus. E ao invés de Deus alardear o nascimento dele nas principais revistas da época, ou preocupar-se em noticiar para os principais jornalistas, para os grandes jornais da época, ou no mínimo alardear essa notícia dentro do palácio, noticiar ao rei, falar ao imperador, não. Ele vai nas caladas da madrugada falar para pastores, para excluídos, para marginalizados. Olha, hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí passaram-se alguns anos, Jesus já é um homem adulto, ele vai à cruz, morre,
ressuscita, e a sua ressurreição é o segundo maior momento da história, é o grande momento da história depois do seu nascimento. E quando ele ressuscita, ao invés de Deus de novo mandar o anjo, dar essa notícia, porque é uma grande notícia, não é só uma grande notícia, é uma extraordinária notícia, é uma poderosa notícia, é uma gloriosa notícia. Ao invés dele dar essa poderosa, gloriosa, maravilhosa, extraordinária notícia aos principais jornais, no mínimo aos discípulos, ao Pedro, ao João, aos seguidores dele, homens que estavam com ele o tempo todo, ao invés dele ecoar essa notícia nos grandes jornais da época, não. Ele resolve dar essa notícia em primeira mão a quem? A mulheres. Mulheres que são maltratadas dentro de um contexto machista, patriarcal, não tem voz. Mulher não tem voz, ninguém dá moral a que mulher fala, ninguém dá atenção a que mulher fala, pois é a estas mulheres sem moral, é estas mulheres sem atenção, que o Senhor manda o anjo avisar a elas. A notícia em primeira mão é dada às mulheres, avisa para elas e dê a elas a missão. Elas vão agora anunciar que ele ressuscitou, está vivo e vivo para sempre. Jesus apareceu aos discípulos. Melhora para mim o retorno, querido, por favor, que eu estou sem retorno aqui, me ajuda aí. Jesus apareceu aos discípulos, apareceu aos dois no caminho de Emaús, apareceu a Tomé em particular, apareceu aos 11, mostrou as suas mãos. Na leitura devocional hoje à noite, já foi lido aqui, que ele comeu com eles, deu provas cabais, provas incontestáveis, que ele estava vivo, apareceu a eles, deu testemunho, depois ascendeu aos céus, e os discípulos foram para Jerusalém, e ficaram em oração, buscando o Espírito Santo, crendo e confiando na promessa que Jesus lhes falou, sobre o Espírito Santo que haveria de enviar. E então chegou o dia de Pentecostes, era a segunda festa principal de Israel, acontecia depois da festa da Páscoa. 50 dias depois da festa da Páscoa, começa a festa dos Pentecostes, e é na festa dos Pentecostes, que desce o Espírito Santo, vem sobre aqueles irmãos, encheu aquela casa, onde eles estavam assentados, apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A cidade inteira parou, todo mundo ficou ali apavorado, olhando o que está acontecendo, maravilhados, porque ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus, ao mesmo tempo zombando, porque diziam: é vinho, eles estão embriagados. E não era nenhuma novidade, porque estavam em festa, e quem sabe minimamente da tradição judaica, sabe que nas festas judaicas tem muito vinho mesmo, eles bebem muito, dançam muito, cantam muito, celebram muito, não era nenhuma novidade estarem bêbados. Não tem aqui uma conotação de escândalo como hoje. Aqui não, aqui estão bêbados, estão embriagados, festa rolando, música tocando, eles beberam e estão embriagados. Aí Pedro se levanta e diz: não é vinho como vocês estão pensando. Isso aqui não é embriaguez, como vocês estão arrazoando a esta hora do dia. Pedro diz: o que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele cita Joel, a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo de número 17 e a seguir. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Aí ele termina de fazer a citação da profecia de Joel, e então, imediatamente, Pedro muda o tom do seu discurso, ele muda o tom da sua pregação, porque a partir de agora, Pedro
vai focar em Cristo. Ele cita Joel para se referir que aquele evento que está acontecendo é um cumprimento do que Joel disse lá atrás. Mas agora ele muda de tom para dizer o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A partir de agora, o foco da mensagem, o centro da mensagem, o cerne da mensagem é Cristo. Pedro dá um destaque tremendo à pessoa do Cristo que foi crucificado. 50 dias atrás, ele foi crucificado. Há 50 dias atrás, ele ressuscitou dentre os mortos. E agora nós estamos aqui para levantar esta bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira do Cristo ressurreto, e dizer: Ele está vivo e vive eternamente. Aqui está, meus irmãos, aquilo que Lucas chama de doutrina dos apóstolos. Porque se vocês avançarem aí na Bíblia de vocês, Atos capítulo 2, versículo 42, o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Após a pregação de Pedro, houve uma conversão em massa. Quase 3.000 pessoas creram na palavra, foram batizados e se renderam à pregação do Evangelho. E aí Pedro diz que estes crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? O que era que os apóstolos pregavam, que o texto diz assim: é nisso que nós temos que perseverar, é nisso que nós temos que ficar. Esta doutrina dos apóstolos está resumida de forma bem sintética, mas está resumida entre os versículos 22, 23 e 24, conforme eu li para vocês. Qual era a doutrina dos apóstolos? Qual era a pedagogia dos apóstolos? Qual era o ensino dos apóstolos? O que era que eles pregavam? O que era que eles ensinavam? Que a igreja diz: aí está a nossa base, aí está o sustentáculo da nossa fé, aí está o nosso chão, o nosso alicerce. É nisto que nós temos que perseverar. Qual era a doutrina dos apóstolos? Primeiro, eles diziam o seguinte: Jesus não é um personagem fictício, ele não é um mito, ele não é uma ficção, ele não é fruto da imaginação de rústicos pescadores semi-analfabetos. Não, ele é um personagem da história. Ele é Jesus, o Nazareno. Nós andamos com ele, nós vimos ele, nós falamos com ele, nós vimos ele limpar leprosos, nós vimos ele expulsar demônios, nós vimos ele chegar na porta do túmulo de Lázaro e dizer: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Ele é um personagem da história. Isto era a doutrina dos apóstolos. Segundo, qual era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos pregavam e diziam, em segundo lugar: Jesus viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Isso está ainda no versículo de número 22. 3. Qual era a doutrina dos apóstolos em terceiro lugar? Eles pregavam e diziam o seguinte: a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, mas foi desígnio eterno de Deus. Isso está no versículo de número 23. 4. Qual era a doutrina dos apóstolos em quarto lugar? Eles pregavam e diziam o seguinte: Jesus ressuscitou dentre os mortos corporalmente. Jesus não ressuscitou dentre os mortos numa visão. Não foi uma visão que alguém teve, não foi uma imaginação, não foi um sonho. Alguém diz: olha, eu sonhei que Jesus ressuscitou. Não, ele ressuscitou corporalmente. De novo, eu faço menção, ou faço referência à leitura devocional que foi feita aqui hoje à noite. O texto de Lucas é claro em dizer que Jesus fez questão de dizer: não tem um pão aí para eu comer com vocês?
eu vou comer com vocês. Espírito não come como eu estou comendo aqui. Não tem aí um peixe? Vamos comer esse peixe. Apareceu para eles, corporalmente. Ele ressuscitou dentre os mortos, corporalmente. Consegue perceber, irmãos e irmãs, jovens, obreiros que me ouvem hoje à noite, conseguem perceber que a mensagem da igreja primitiva, que a mensagem dos apóstolos, que a mensagem dos discípulos era evangelho puro, evangelho simples, não tinha mistura. Consegue perceber que Pedro prega, e Pedro não tem esse negócio, essa brincadeira que a gente vê hoje. Pega na mão do irmão, olha no olho dele, bate o pé, levanta, senta, roda, abre a mão, fecha a mão, eu determino, eu decreto, eu exijo, me dá, eu, aponta para o irmão, olha no olho dele. Não, não tem nada disso aqui. Pedro prega o evangelho puro, purinho, simples, na sua essência. E qual é o grande foco? O grande foco é a ressurreição. Agora, a grande ênfase da mensagem de Pedro em Pentecostes é o quê? Ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos. Se não, vejam comigo, abram as vossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 24. Olha o que Pedro está dizendo: ao qual, porém, Deus fez o quê? Ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Agora vejam aí o versículo de número 31, versículo 29, melhor dizendo. Vejam o que diz. Pedro segue o seu sermão e diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, Davi morreu, e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, falando de Davi, dizendo que Davi era profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Davi lá atrás, Pedro está dizendo aqui, que ele já havia se referido à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Versículo 32, a este Jesus, Deus fez o quê? Ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E aí Pedro fecha o discurso no versículo 36 e diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele ressuscitou. Qual é a grande ênfase da mensagem de Pedro em Pentecostes? Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Meus irmãos e minhas irmãs, permita-me dizer-vos hoje à noite, uma das grandes particularidades do cristianismo, uma das grandes singularidades do cristianismo, é que é só no cristianismo que existe um túmulo vazio. A doutrina da ressurreição é particularidade do cristianismo. A doutrina da ressurreição é singularidade do cristianismo. Não faz sentido o islamismo pregar a doutrina da ressurreição. Maomé não ressuscitou. Não faz sentido o espiritismo pregar a doutrina da ressurreição. Allan Kardec não ressuscitou. Não faz sentido o mormonismo pregar a doutrina da ressurreição, porque Joseph Smith não ressuscitou. Mas no cristianismo, o túmulo está vazio, e o túmulo vazio é o pontapé inicial da mensagem cristã. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora olhem aqui para mim, por favor, preste bem atenção. Ainda no primeiro século, correu um boato lá em algumas igrejas, principalmente na igreja de Corinto, que os mortos não ressuscitam. Que nada de morto ressuscitar, coisa nenhuma. Isso é história. Paulo gosta de ser metido a intelectual e anda filosofando com essas filosofias aí que não tem nada a ver. A gente não acredita nisso. Os mortos não ressuscitam. Aí Paulo soube disso.
Como ele tinha que resolver um monte de problemas lá, um monte de problema na igreja de Corinto, ele escreveu uma carta, a primeira carta aos Coríntios, só para resolver problema em cima de problemas na igreja de Corinto. Ele disse: eu já aproveito e trato esse negócio da ressurreição, que está tudo confuso na cabeça de vocês. Aí ele pegou o capítulo 15 da nossa Bíblia, capítulo 15 inteiro. Paulo fala só sobre ressurreição. Aí ele começa falando da ressurreição de Jesus, do seu aparecimento. Há muitas testemunhas oculares. Paulo inclusive diz: eu também vi. Apareceu depois a mim, depois que apareceu para todo mundo, aí apareceu para mim, comum, fora do tempo. Eu também vi. Aí ele vai. Aí chega lá embaixo. Paulo agora começa a exortar a igreja e diz assim: ora, por que vocês andam dizendo aí que não existe ressurreição dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, diz Paulo, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e é vã a fé de vocês. Mas aí chega lá embaixo no versículo 20, aí Paulo afirma categoricamente e diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. O que foi que tornou Jesus diferente do sistema religioso dos seus dias? O que tornou Jesus diferente do sistema religioso dos seus dias foi que ele ressuscitou dentre os mortos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 18. Veja aí comigo na sua Bíblia, Atos 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, Paulo, ele aqui é Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses. A minha pergunta hoje à noite é: por que eles estavam chamando Paulo de tagarela e dizendo que Paulo parecia pregador de estranhos deuses? O próprio versículo responde: pois pregava a Jesus e a ressurreição. Quer dizer, o grande tema que dá um nó na cabeça de filósofos epicureus e estoicos do primeiro século é que Jesus ressuscitou. Pregar que Jesus ressuscitou no primeiro século causa provocação. Eles se sentem provocados. O que ele está falando? O que esse tagarela quer dizer com isso? Parece pregador de estranhos deuses. Sabe, irmão, sabe, irmã, às vezes eu tenho a sensação que muitos crentes hoje estão iguaizinhos esses filósofos epicureus e estoicos. Você diz assim: Cristo vive. Parece que quando eu era criança minha avó me contou essa história. Jesus ressuscitou. Se eu não me engano, acho que a ceia passada o pastor pregou sobre isso. Cristo vive. Aí alguns ficam assim: quer dizer, parece que a ressurreição de Jesus já não diz mais respeito à igreja hoje. Parece que a mensagem da ressurreição de Jesus já não provoca mais sequer uma emoção, uma sensação assim de dizer: glória a Deus, o túmulo está vazio. Pois eu quero te dizer aqui hoje à noite, se Cristo não tivesse ressuscitado, eu não passaria assim de um tagarela aqui nesse púlpito. Se Cristo não tivesse ressuscitado, você estaria perdendo o seu tempo aqui hoje à noite. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo não passaria de uma mera religião filosófica. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não faria o menor sentido a pregação do evangelho. Sabe qual é o grande encanto da mensagem? Sabe o que é que torna a mensagem do evangelho encantadora, fascinante, maravilhosa, extraordinária, nobre, célebre? É que ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele ressuscitou. Cristo está vivo, louvado seja o seu nome. Jesus ressuscitou e está vivo. E é esta mensagem que a igreja primitiva prega no primeiro século. A igreja primitiva cria piamente que Jesus é juiz dos vivos e dos mortos. Está lá em Atos capítulo 10, versículo de número 42. Juiz de vivos e dos mortos.
Agora ouçam-me, senhores e senhoras, aqui está, é nisto que se fecha, é nisto que está ou que consiste o eixo da pregação cristã. O grande eixo da mensagem cristã está no fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que é central nesta mensagem, na mensagem do Evangelho? O que é central na mensagem do Evangelho é que quem teve o último grande brado da vitória não foi Caifás e nem Anás, não foi o Império Romano. Quem teve o último e grande brado da vitória não foi César, não foi Pilatos, nem Barrabás, nem a multidão que gritou: crucifica-o. Quem teve o último e grande brado da vitória foi aquele que venceu a morte, venceu o inferno, desmascarou Satanás, publicamente os envergonhou na cruz, tomou a chave do inferno e da morte, ascendeu aos céus e breve voltará, montado em um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero dizer a vocês aqui hoje à noite, em nome do Senhor Jesus, hoje nós pregamos sobre a doutrina da ressurreição. Nós falamos que Jesus ressuscitou, e muitas vezes não há nem muita importância, como eu até mencionei para vocês aqui há alguns minutos. Pois deixa eu te dizer, pregar que Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro século, sabe o que isso significava? Dizer que Jesus ressuscitou lá no primeiro século, isso significava assim: você está desafiando Roma, você está zombando do imperador. O que você está dizendo, rapaz? Que pregação é esta? Cuidado, bata na boca, para de falar isto, para de pregar isto. Você vai terminar preso, você vai terminar condenado à morte, porque dizer que aquele andarilho de Nazaré, que aquele pregador pobre, carpinteiro de Nazaré, desacreditado pelos seus próprios irmãos, aquele que andou entre mulheres de moral duvidosa, que comeu na casa de publicanos e dormiu na casa de pecadores, você está querendo me dizer que este aí, que os seus próprios compatriotas o entregaram ao imperador, ao império, você está querendo me dizer que este que foi tratado como inimigo do Estado e morreu de forma vergonhosa, pendurado em uma cruz, está vivo? É isso que você está dizendo? Pois deixa eu te dizer uma coisa: você está zombando de César, você está desmoralizando o imperador. Cuidado, isso pode lhe custar a vida. Sabe o que a igreja primitiva fazia? É isso mesmo, ele ressuscitou, e esta é a nossa pregação, e nós vamos anunciar: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. E sabe qual é a alegria do meu coração hoje à noite, meus irmãos e irmãs? Eu vou terminar aqui. A alegria do meu coração hoje à noite é que a minha pregação não termina em um cadáver. A minha pregação não termina em um defunto. A minha pregação não acaba em um túmulo frio e fétido. A minha pregação é consumada, é confirmada naquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que venceu a morte, venceu o inferno, venceu os demônios. Ele que apareceu no Apocalipse dizendo: eu sou o que fui morto, mas vive para todo sempre. Eu sou o que tenho a chave do inferno e da morte. Eu sou o que fecha e ninguém abre. Eu sou o que abre e ninguém fecha. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o leão da tribo de Judá. Cristo Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, fique em pé comigo agora em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu quero orar com esta igreja. Esta é a mensagem do Evangelho que eu creio, é a mensagem do Evangelho que eu prego.
Se os irmãos do louvor puder me ajudar aí com um dos louvores, cantando um cântico de preferência que tenha a ver com o que eu preguei, que tenha a ver com a ressurreição, que tenha a ver com este evangelho, me ajude, porque eu vou orar com a igreja nesse instante, ministrar sobre os irmãos nesta hora. Já vou entregar o microfone, mas eu devo lhes afirmar hoje à noite, este é o evangelho que nós pregamos, este é o evangelho que nós cremos. Meus irmãos e minhas irmãs, passou da hora da igreja evangélica brasileira resgatar a essência do evangelho. Não é possível que nós vamos ficar calados, não é possível que nós vamos ficar parados diante da banalização do evangelho. O evangelho está indo para a mão de patifes, perdão a expressão, mas o evangelho está indo para a mão de patifes, de canalhas da fé, que estão brincando com a fé alheia, que estão torcendo o evangelho, que estão indo para os programas evangélicos do rádio e da televisão e para as mídias sociais pregar um falso evangelho. Mas eu protesto hoje à noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que nós fomos chamados a anunciar é o evangelho da cruz de Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu aleluia, uma mensagem aleluia, da cruz, aleluia, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa a trocar, até por uma coroa. Aleluia, aleluia. Se você pode, levante as suas mãos para os céus, cante esse cântico, cante este hino com sinceridade, com amor, com devoção, com entrega, com espírito, com a alma. Cante e diga: Senhor, obrigado, obrigado pela tua morte na cruz. Mais do que isto, obrigado pela tua ressurreição. A tua vida nos trouxe vida. Na morte e ressurreição de Jesus, nós temos vida. Nós temos vida. Na morte e na ressurreição de Jesus, nós podemos descansar nesta esperança gloriosa, na esperança maravilhosa, gloriosa, de que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Não tem. Porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós podemos confiar, nós podemos crer sem reservas. Haverá um dia em que a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados e nós vamos zombar da cara da morte, e nós vamos cantar o grande cântico: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Tragada foi a morte pela vitória. Para dar aleluia, perdão. aleluia, aleluia. Eu me alegro, eu creio, meu Senhor, na cruz. Aleluia, aleluia, graça, aleluia. luz. Receba no nome de Jesus. Receba aí agora no nome de Jesus o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Eu não vim aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana, como disse Paulo, mas eu vim em demonstração de espírito e de poder. Eu não vim aqui revelar número de CPF nem de RG. Eu não vim aqui brincar com teu sentimento. Eu não vim aqui fazer do púlpito um
palco de show. Eu não vim aqui fazer malabarismo espiritual para lhe convencer que sou homem de Deus, não. Eu vim aqui no poder, na autoridade do Espírito, na graça do Evangelho, na unção de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Levante as suas mãos, cante com vida, cante com alegria. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante, da cruz. aleluia. Até morrer eu a vou proclamar.